Hoje vamos falar um pouco de algo muito profundo, de algo muito sério e de algo tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de nós, tão distante da nossa essência, que é a lenda pessoal. Você já conhece esse conceito de lenda pessoal? Esse conceito de lenda pessoal, ele foi divulgado bastante com Paulo Coelho, no O Alquimista, um livro fantástico. Ele fala da vida de um jovem chamado Santiago, que ele tem um sonho ali numa igreja antiga. E nesse sonho ele aprende que o seu segredo, que o tesouro da sua vida estava lá no Egito, entre as pirâmides. E o livro traça esse enredo da história de superação, da história de Santiago, que ele aprende durante esse caminho a conhecer a si mesmo, a descobrir a mais profunda e complexa ciência que chama sua mente, seu inconsciente e o encontro com si mesmo, o encontro de almas, Esse conceito também de lenda pessoal foi muito divulgado por o grande Abraão. No hebraico, o termo Lech Lecha, que a gente vê ali na Bíblia, saia da sua parentela, vá para uma cidade distante. Mas no original, o sentido literal de Lech Lecha, além de sair para fora, além de sair de um ambiente para outro ambiente, é também um mergulho a si mesmo. Um mergulho dentro do seu inconsciente, dentro do seu subconsciente. E isso é tema para esse bate-papo de hoje, para esse vídeo. Então, é perceptível entre as pessoas que buscaram viver a sua lenda pessoal, que tem no final uma vida que vale a pena. Entretanto, o oposto de quem não busca viver uma lenda pessoal, de viver esse seu propósito, esse seu chamado, pois você, independente da sua cultura, independente da religião, independente de sua crença, você é único, você é exclusivo. Você é a única pessoa capaz de fazer o que você foi programado para fazer. E 99% das pessoas desconhecem esse seu objetivo, desconhecem esse seu chamado, desconhecem essa sua vocação. Como diz o grande filósofo Clóvis de Barros, parafraseando os estoicos, os grandes filósofos estoicos, existe um daimon, existe uma coisa muito forte, que ela é tão latente, ela é tão forte, impactante, que diariamente ela fala conosco. Entretanto, a gente não percebe que temos um chamado, temos algo que queima dentro da gente. E qual é essa chama? Qual o sentido dessa coisa que arde? Lembra daqueles sonhos quando você era pequeno, de dominar o mundo, de viajar, de ter a vida que você sempre sonhou, aquela vida de Hollywood, de ter a viagem dos sonhos, um relacionamento perfeito? Lembra quando você sonhava em dominar alguma área específica da vida, você dominava algum instrumento musical? Ou então quando você queria simplesmente ser notado e você pensava, quando eu crescer eu vou ser um cara fantástico, vou ser notável. E hoje talvez você esteja aí já com a idade avançada e até esqueceu da sua lenda pessoal. Pois na infância, apesar da inocência da criança, é muito forte esse chamado, porque nós estamos mais, digamos assim, perceptíveis à voz interior. E à medida que a gente vai crescendo, as crenças, as limitações, as imposições que, dependendo de onde você esteja, é a crença daquele padrão mental, aquela parábola muito interessante da águia e da galinha, Você, às vezes, está rodeado de pessoas que pensam limitadamente como galinha, sendo que sua essência é de águia. E você esquece disso. Quando você precisa entender uma coisa, a sua lenda pessoal, ela não esquece de você. O seu verdadeiro eu consiste em você descobrir para que você veio aqui. Uma vez que você descobre o seu propósito, você começa a ver o jogo mudar para a sua vida. Mas é difícil, é quase impossível você descobrir qual é o seu propósito sem que você conheça a si mesmo. É um pouco que paradoxal, mas primeiro tem que conhecer a si mesmo, para que depois você entenda mais amplamente esse sentido de Lech Lecha, de chamado, de propósito, de uma vida fantástica, de uma vida turbinada. Eu tenho a oportunidade de, como terapeuta, atender várias pessoas que já esqueceram, mas em alguns procedimentos técnicos, às vezes uma regressão à causa do bloqueio inicial que fez a pessoa sonhadora tão utópica
ser uma pessoa ranzinza, ser uma pessoa triste, ser uma pessoa que vegeta. Está simplesmente em ter aceitado uma crença limitante de acordo com a sua ambiência, que cresceu, que permaneceu, ou então alguma emoção, alguma tristeza, alguma frustração que faz parte da lenda pessoal, das pessoas que vencem. Então, quando essas pessoas acessam de volta esse eu interior, essa criança interna, essa criança que começa a brilhar os olhos novamente, o conceito de lenda pessoal se torna cada vez mais tranquilo, cada vez mais calmo. E uma vez que você entende isso, você simplesmente começa a mudar alguns paradigmas. Por exemplo, você não mais vai atribuir ao governante, ao político A, B ou C, pela situação atual que você está. Você não vai culpar mais seu pai e sua mãe por ter te dado uma educação ou por estar vivendo em certo ambiente. E jamais você vai atribuir a seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, seu namorado, por estar em determinada situação. Porque quem entende que tem um propósito que é único, quem conhece a si mesmo através de autoconhecimento, através de terapia ou através de ambiência, ele começa a perceber que somente ele, somente você é o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. E agora você, ciente de que tem um chamado, você começa a perceber alguns padrões que você não mais aceita. Você não mais quer trabalhar naquele lugar que você se sente mal, mas que em troca de suas horas, em troca de alimento, em troca de abastecer sua família ou quem quer que seja, você não começa mais a aceitar isso. Você começa a pensar com inteligência. Assim como Salomão diz, afiar o machado, uma alusão a dois lenhadores. Um que tem um machado cego, ele vai trabalhar muito mais fisicamente, e o outro para de certo ponto, espera, mas as machadadas dele vai ser muito mais sensatas, muito mais eficazes. Então você começa a afiar o machado, pensar, digamos, numa transição de carreira, pensar, digamos, numa mudança de cidade, pensar em ascender na carreira da vida de uma forma mais inteligente, porque você aprendeu que tudo depende de você. E esse conceito de lenda pessoal, ele é fantástico em todos os sentidos. Agora, é como se você fosse o homem comum, na teoria dos arquétipos de Jung, né? Muito usada ultimamente entre os marqueteiros digitais. O conceito de homem comum é como se fosse, imagine um ovo gigante, um ovo de avestruz aqui, bem, como é que a gente diz? Criado com todinho, né? Bem gigante. E no centro é a vivência do homem comum. Esse homem comum, quando ele começa a entender que ele precisa mudar a sua essência, a sua vida, ele começa a se rebelar. Então, entre o homem comum e o sucesso, tem um quê? Tem uma coisinha de rebeldia. Então, ele precisa ser rebelde com a situação, ser rebelde com a escassez mental, ser rebelde com os padrões de comportamentos negativos, ser rebelde com os padrões de pobreza, improdutividade, o sentido mais literal de pobreza. Quando ele começa a se rebelar, ele não aceita mais uma vida da qual ele não nasceu para isso. Ele passa simplesmente a dizer: eu não aceito viver 1 centímetro a menos de que o que a vida tem para me oferecer. Eu sou responsável por tudo isso. Então, esse homem comum, ele começa a mudar, a se transformar nesse rebelde com o objetivo de chegar na realização, digamos, no herói. Então todos nós temos essa trajetória pré-montada. Entretanto, 99% das pessoas têm medo de ousar dar o primeiro passo. E uma vez que você dá o primeiro passo, você já não mais se encontra no mesmo lugar. E quando você dá o primeiro passo, você se rebela com essa situação de escassez, esse padrão que te impuseram, esse padrão de pessoas que vivem uma vida ruim, fica se lamentando, que tem problemas até psicossomáticos, porque sabe que tem um potencial, nasceu para fazer alguma coisa, mas negligenciam e atribuem a culpa a alguém. São essas pessoas que mais precisam de ajuda terapêutica, psicológica. Então, que você entenda que a lenda pessoal é mais que isso. E uma vez que você começa a marchar nesse sentido de rebeldia, naquela alusão do ovo, você começa com essa rebeldia, com a situação ruim, e vai chegar um ponto que vai ter como se fosse uma casca. Se você persistir, você vai furar essa casca. Só que ela é muito rígida.
e a maioria das pessoas se rebela com alguma situação, quando batem naquela casca no topo, elas voltam frustradas para um nível de homem comum, vão atribuir novamente naquele loop, naquele ciclo vicioso de fracasso. Mas quando você entende um pouco de conhecimento interno, um pouco de programação neurolinguística, por exemplo, o que me faz permitir criar essas metáforas agora para você, você percebe que é preciso sair do homem comum, é preciso romper com os padrões que você não mais aceita, caso você deseje viver sua lenda pessoal, que não é para poucos. Eu não estou falando aqui para todo mundo, eu estou falando simplesmente para as pessoas que desejam algo mais na vida, que estão cansadas de acordar segunda-feira, trabalhar, chegar tarde, sexta, sábado, ter um único dia, 2 dias para descansar e para não pirar, entrar às vezes até na bebedeira para dar um relaxamento e voltar àquela rotina sem programação dos dias, sem se projetar a longo prazo. Não estou falando para você. Eu estou falando para aquelas pessoas que desejam ter uma vida que vale a pena. Pessoas que saibam que precisam fazer uma reprogramação mental, sistêmica, para que aqueles conhecimentos antigos fiquem de lado e se abra a novos conhecimentos. Você vai conseguir então fazer essa jornada do homem comum, um pouco de rebeldia, vai bater naquele teto e vai romper. E aí quando você rompe, um novo mundo se abre para você. O mundo das pessoas que tomam conta do seu destino, das pessoas que simplesmente fazem o que querem fazer da vida e como heróis da sua própria vida, caem todo dia, erram todo dia, mas sempre se levantam e não mais cabe o mimimi, não mais cabe a atribuição de fracassos a ninguém. Simplesmente são os verdadeiros heróis, são as pessoas que buscam viver essa lenda pessoal, assim como foi lá no livro de Paulo Coelho, Santiago Volta, e eu não vou dar spoiler, mas é um livro que vale a pena você ler várias vezes. Você vai encontrar o seu tesouro, que está principalmente dentro de você. E quando você conhece esse gigante, quando você começa a ter as ferramentas necessárias para descobrir quem você verdadeiramente é, você vai despertar esse gigante interior que sempre esteve dentro de você, gritando nos sonhos, gritando nas emoções, gritando através de frustrações, gritando através até de ansiedade, muitas vezes através de uma depressão, para dizer: tem algo errado com você, você não nasceu para ter essa vida medíocre. E quando você entende isso, quando você conhece a si mesmo, quando você, através de terapias ou através de qualquer forma de autoconhecimento, você começa a viver uma vida simplesmente maravilhosa. Não uma vida da Disney, conto de fadas, não. Uma vida de herói rústico, de verdade, que caminha com uma harpa na mão, porque tem muita emoção, tem muito amor, tem muito sentimento, tem muita elegância, tem muito garbo, de tudo que precisa ser romântico na vida, mas que na outra mão tem uma espada que precisa guerrear cada dia, que você tem a convicção de que é um guerreiro, e guerreiro que é, você sabe que tudo depende de você, pois todos os poderes que você precisava, toda a estrutura mental, toda a estrutura arquetípica para você entender esse jogo da mente, esse jogo do mundo, já foi dado pelo Criador. E você só precisa tomar posse, só precisa entender. E é isso que vai fazer a sua lenda pessoal ser iniciada. E eu tenho certeza que você vai achar que valeu a pena. E se esse vídeo, que esse vídeo sirva como o primeiro passo para que você entenda que é preciso buscar romper com os paradigmas e os padrões normais. Se esse vídeo fez sentido para você, comente, curta, mas principalmente compartilhe para aquelas pessoas que você sabe que tem uma vida em potencial maravilhosa, mas que por algum motivo não entendeu ainda que tudo precisa dar o primeiro passo. Ok? Meu nome é Ramon Brito, sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, especialista também em hipnose clínica e criador do Master Memória e Reprogramação Mental Sistêmica. Tudo isso para te ajudar a você fazer o seu caminho, fazer o seu lèche-lerrar, mergulhar dentro de si e achar tudo que você precisa. Beijo no coração e tamo junto. Valeu!